Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, que é o texto, e como eu sou João Batista e preparo o caminho, depois de mim vai vir gente melhor do que eu. E eu quero só preparar o caminho. Só que antes de mim vem um cara melhor do que eu, que te deu uma revistinha aí que está toda a mensagem. Amém ou não amém? Pastor Henrique é uma bênção. E ele já coloca aqui, então, eu tenho aqui do ano passado, e ele é uma das poucas igrejas ainda que usa esse Jornal da Vitória. Foi da nossa criação, né, Henrique? Falar nisso, eu estou sentindo por que você ainda não usa óculos. Depois a gente vai conversar. Você falou sobre a melhor idade. Eu vou profetizar. Peraí, nem que seja para ficar com cara de otário, com a minha. Que eu uso óculos, às vezes, só para ler e para ter paciência. Porque ovelha, tu pensa assim, eu vou dar um beijo, um abraço ou uma voadora. Não é isso? Aí tu bota o óculos em alguns comportamentos. Mas usa como estilo, Henrique, vai ficar legal. Procura isso, Eliane. Seu coração está alegre, amém, queridos? Amém? Então é com esse coração alegre que a gente quer receber essa palavra que vai só potencializar essa alegria nos corações sinceros ao Senhor. Malaquias 1, verso 6 ao 8. O filho honrará, o título é a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Pergunta o Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para o sacrifício, para sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agradado de ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Agora, antes de você sentar, volta algumas páginas aí. Joel, capítulo 2. E tudo isso está na mensagem que o pastor Henrique colocou. Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Glória a Deus. O Joel estava aqui agora mesmo. Está aqui. Diz assim, Joel 2 diz assim, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E o 13 ele diz, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Assenta e dá um glória aí do tamanho da sua vitória. Glória a Deus. Eu quero caminhar com você nesse texto, nesses dois textos. Eu estou feliz por estar aqui nesta noite, voltar a esta casa, né? O pastor Henrique, assim, nós somos contemporâneos. E eu costumo dizer isso, pastor Nandão, que quando você ainda estava jogando bola de gude, quando você ainda estava soltando pipa e jogando bola de gude, e eu e Henrique já estávamos maçando essa terra aqui do Viegas, né? Não vou expor a idade dele, mas, assim, a gente pegou uma época bem desafiadora da igreja aceitar o jovem como ungido do Senhor.
E era interessante que a gente saía, quando Deus te empresta algo, né? Porque tudo que vem sobre nós é emprestado por Deus. E às vezes Deus te empresta a graça de trazer uma palavra, ou uma adoração, um louvor, e nós somos perseguidos por isso. E aí você chegava a alguns locais que já tinha a sua formalidade, a sua caixinha, e se você não fosse das grandes denominações, você, antes de receber o microfone, primeiro você era só Deus. Ó, aqui você vai pregar, João Batista. Eu lembro de uma, aqui você vai ministrar hoje porque o grupo jovem está te chamando. Mas aqui, meu povo não joga futebol, não usa bermuda e não sobe um monte. Aqui nós não temos heresias. E aí você contava até 10. Se naquela época a psicologia tivesse bem aflorada, talvez emocionalmente ou psicologicamente já batia. Mas quando você carrega algo de Deus, amém, querido? Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Sabe, essa palavra tem ardido em meu coração esses dias, e eu tenho trazido essa mensagem para a igreja. Não de uma forma motivacional, como um coach, ou como, não, mas como uma palavra pastoral. Os montes estão à nossa volta, mas à volta também está o Senhor. Amém, queridos? São montes de problema, montes de desafios, mas a volta de Jerusalém, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, isso aí o salmista está falando de uma geografia bíblica, que realmente Jerusalém era uma cidade cercada por monte e fazia dela uma cidade fortaleza. Para Davi conquistar Jebus, que mais tarde seria Jerusalém, o desafio dele era os montes. E aí Jerusalém sabia que ela era cercada de montes, então fazia com que o seu adversário pensava 3 vezes em chegar. Os montes já eram, pela própria natureza, guardiões de Israel, ou dificultavam o acesso de quem queria atacar. Então o salmista escreve, olha como os montes estão à nossa volta, o Senhor também está em volta de nós. Por isso, nós temos uma fé inabalável. Toca alguém ao seu lado e diga assim: fé inabalável. Amém, queridos? O texto dessa noite traz para a gente algumas reflexões, e a gente precisa refletir. Não tem como eu entrar em todo esse contexto, mas deixar aqui uma abertura, porque muita coisa vai ser trabalhada, não só aqui no culto, mas na sua vida. O primeiro texto traz para a gente o profeta Malaquias, que é mais conhecido como aquele cara que fala do dízimo. Trazei todos os dízimos. Falou em Malaquias, o pessoal tem medo de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Quando você bate o olho e fala assim, meu Deus, vai ser mensagem. Malaquias é a mesma coisa que falar de Jonas. Eu fui num congresso de homens e quando eu li o texto assim, Jonas, o pastor olhou para mim, aquele senhorzinho olhou e falou assim, quem diz assim, cara, congresso, tem mais de 500 homens aí, é toda a região, é todo o setor, tu vai mandar Jonas, uma festa linda dessa, e aí ele não sabia que a mensagem estava no meu coração, não era uma mensagem acusando Jonas. A primeira coisa que eu falei, você crê que Jonas é ungido de Deus? Aí a igreja toda, amém. Eu falei, você crê que na Bíblia está escrito, não falei mal dos meus ungidos? Aí a igreja, amém. Então não vou falar mal de Jonas. Quero falar de um Jonas que está dentro de nós, que a gente quer criar cri-cri com Jonas do passado. Do patriotismo de Jonas. Mas isso é para um outro tempo. Então, nessa noite, Malaquias não está falando de dízimos e oferta ainda. Ele recebe um recado de Deus. E pasme, meus irmãos, a pergunta é, onde está a minha honra? E essa pergunta não é do profeta. Essa pergunta é do Senhor, que está perguntando para Israel e principalmente para o seu sacerdócio, para lideranças. Ele está falando aqui com gente que o entende, não é só a novos convertidos. Deus está falando com altares, Deus está falando com líderes, Deus está falando comigo e contigo.
que talvez não é líder de uma igreja, mas é líder de uma célula, é líder de um departamento com uma ou duas pessoas, ou quando não tem ninguém para liderar, se olha no espelho e é líder de si mesmo. Não tem para onde correr. Deus está falando conosco. Amém ou não amém? E ele está dizendo assim, ele começa usando Malaquias num período pós-exílio. Depois que Neemias restaura, depois que Esdras profetiza e prega aquela mensagem que o povo fica em pé o dia inteiro e recebe a palavra, e ele leu a palavra, vem Malaquias fechando para dar início ao silêncio profético de 400 anos. Nas Bíblias antigas tinham 3 páginas entre Malaquias e Mateus, é o silêncio profético. E durante 400 anos Deus se recusa a falar para Israel através de profeta. 400 anos depois, Malaquias morreu e todos os profetas antes dele, aparece João Batista como voz profética pregando no deserto da Judéia, mas não nasceu numa casa profética, nasceu numa casa sacerdotal. E sacerdote e profeta são coisas distintas, porque o profeta, ele é aquele que denuncia. O profeta não é muito bem quisto, porque ele vai denunciar, ele vai brincar com você, vai até jogar bola com você, vai sorrir com você, mas ele vai te chamar para um canto e vai te mandar o papo reto. O recado de Deus. Ou seja, o profeta é aquele cara que te ama, não porque te dá flores, mas que tira os seus espinhos. Você crê que Deus está aqui neste lugar? O profeta, quando chega, muitas das vezes espalha a brasa. Vem ele. Com esse cara, meu Deus, nunca está bem, esse cara é mal amado. Esse cara não... Só que João nasce numa casa sacerdotal, e sacerdote é aquele cara mais pacífico. O pai dele era aquele que ficou até mudo. Sua mãe era estéril. E por que João não é criado com seu pai? Porque o profético e o sacerdócio têm distinções. Não dá um cara que denuncia ficar junto muito de um cara que a casa dele. Deus não chamou João para massagear ego. Deus não chamou João para outra coisa a não ser para ser a voz que clamava no deserto. A igreja está aqui, amém, queridos? E agora, Malaquias, antes de iniciar esse silêncio profético, Deus abre os lábios dele e diz o seguinte... Capítulo 1, eu vou citar aqui alguns trechos para que a gente não entre muito. A falha em honrar a Deus. Sacerdotes falham no princípio da honra a Deus. Ele está falando com quem conhece o Senhor. E onde eles falham aqui exatamente? Trazendo ofertas sem excelência. Trazendo ofertas deficientes. Trazendo esmolas para um Deus que é dono do ouro e da prata. Se quer ofertar, oferta com qualidade. E muita gente pensa que a oferta da viúva pobre estava no valor monetário. Ela não deu o resto. Ela não deu a moedinha porque tinha outras opções. Ela deu o que tinha. Isso é entrega total. E a gente pega um povo com problema de entrega desde lá dos tempos de Adão e Eva, quando os primeiros filhos, e o Senhor foi receber a oferta de Caim e de Abel, mas a oferta de Abel era do que ele tinha do melhor para o Senhor. E quando Caim vai entregar a sua oferta, Deus rejeita Caim antes de rejeitar a sua oferta. Porque a oferta para Deus, ela não pode vir de fora para dentro, ela tem que vir de dentro para fora. Se você continuar nesse caminho comigo, você vai ver a Bíblia dizendo, antes de você ofertar, vai te consertar com o teu irmão, vai te consertar com a tua casa. Eu não vim aqui para falar de pessoas que não estão praticando isso. Eu vim aqui para falar com pessoas que querem essa prática. Se você está aí, levante a sua mão e se expresse. A voz profética, ela não é fofoqueira. A voz profética, ela denuncia para despertar quem são os verdadeiros adoradores.
Eu não vou ficar aqui batendo em quem não faz. O compromisso de Deus é com quem faz. Deixa que eles te degladeiam aí na internet. Deixa que eles mesmo brigam entre eles. Infelizmente, nós já temos sites de fofoca gospel. Paz, meus irmãos. Daqui um dia vão começar a inaugurar os cabarés gospel. Porque quem quiser dar uma escorregadinha, tem uma prostituta crente ali que pelo menos não vai falar palavrão na hora H. A igreja está aqui. O papo é reto, Deus está aqui. É denunciar. Já tem cerveja. De repente já tem droga. Se você for aqui, na nossa área aqui, o que tem de versículo na comunidade. Eu fui ministrar esses dias numa comunidade. Quando cheguei lá, o cara estava com um fuzil, mas a Bíblia estava ao lado dele. O outro ali cheio de versículo atrás dele. Quando a igreja passa, ele tira, bota o fuzil para trás, vai no chão e pede oração. O outro começou a falar em línguas. Eu falei, bom, agora vai ter que ir para o centro de recuperação. Ele falou, pô, pastor, eu tenho que bancar meu quarto de hora. Você está entendendo? Deus está dizendo assim, essa oferta não é de excelência. Essa é a oferta da deficiência da igreja do século 21. A qualidade da nossa oferta, ou a qualidade ou a expressão da nossa oferta, determina que lugar de honra o Senhor ocupa em nossas vidas. Oferta é entrega, irmãos. Já foi o tempo que a gente vinha à igreja para receber. Agora o entendimento é que a gente vem à igreja para entregar. Evangelista Valmir, igreja não é lugar para receber, igreja é lugar de entrega, está tudo errado. E quando a gente vem, por isso que precisamos fazer campanhas e mais campanhas atrativas. Hoje é a campanha da entrega da chave, amanhã a entrega do carro, amanhã a entrega do apartamento. Olha, assim diz o Senhor. E geralmente o cara que diz isso está todo desconcertado. Você pode estar, quem te viu passar na prova não te ajudou, vai ver você, é por aí. Labachuriandarás. Eu quero saber se a igreja está aí. Eu não sei que evangelho triunfalista é esse que está te atraindo. Então o Senhor usa Malaquias antes do silêncio profético. Toca alguém ao seu lado e diga assim, antes do silêncio profético. Diga, antes do silêncio profético. O Senhor fala, pode dizer para ele, o Senhor fala de uma oferta sem excelência e com deficiência. Aleluia. Qual o lugar de honra que o Senhor ocupa na sua vida? Isso é representada pela tua entrega. Oferta defeituosa gera culto defeituoso, gera honra defeituosa. Vou te contar uma historinha, vou fazer você lembrar de uma história antiga da Bíblia, e que muita gente prega aí. Um cara com nome estranho chamado Mefibosete. Lembra dele? O cara dos pés tortos. O aleijadinho, neto de Saul, filho de Jonathan, que Davi manda chamar para honrar. Se você continuar a história de Mefi, ele vai dar problema para Davi depois. Mas agora era o tempo de honra. E quando Davi manda chamar Mefibosete, ele vem. Há uma certa resistência, um certo medo. E o rei olha para ele e diz assim, ô Mefi, há 20 anos eu estou reinando. Há 20 anos atrás, a sua família foi exterminada. E eu mandei te chamar aqui. Primeiro eu quero saber de você. Olhe para mim. E ele olhou. E Davi disse assim, você, Mefibosete, porque o judeu, ele carrega no seu nome o sentido da sua vida. O judeu não coloca o nome do seu filho porque é um amigo de infância, porque é o pop do momento, ou porque é o cara da... Não, ele dá sentido.
Mefibosete, uma das traduções, significa o exterminador de vergonha. Então, quando Davi chama ele, diz assim: você é o exterminador de vergonha. Ele diz: eu sou um cão morto. Teu servo, ele estava com medo de ser apunhalado por Davi, porque ele era o único de sangue real. E a cultura dos reis era o seguinte: se tivesse alguém da linhagem real, teria que assumir o trono, ou matava. Mas ele não conhecia a graça de Deus que estava sobre Davi, e que já era manifestada no Antigo Testamento. Quantos creem que Deus está aqui? E essa história cheia de graça, que mais tarde se manifesta em Cristo, e através de Cristo, Davi diz para ele: olha aqui, meu filho, eu vou te falar um negócio, cara. Teus pés estão tortos, e pela lei, coisas tortas não pode sacrificar. Pela lei, pastor Henrique, coisas tortas não pode estar no altar. Vida torta não tem adoração. Mas sabe de uma coisa, evangelista Silas? Davi disse: mas não sai não, porque existe um lugar na casa do rei para você ficar, onde a graça vai fazer que a sua vergonha não seja exposta. Porque Deus não quer envergonhar ninguém. E ele disse assim: onde eu devo ficar? Eu não posso ficar à frente do exército porque eu sou deficiente. Eu não posso ser exemplo de caminhada porque meus pés estão tortos. Eu não posso ser exemplo de motivacional porque eu fiquei 20 anos escondido por causa de uma deficiência. E pasmem, senhores, o problema de Mefibosete não foi a queda dele. A queda dele quebrou os seus pés. E muita gente tem queda. O problema não é a queda. O problema de Mefibosete foi a falta de tratamento. Naquela época não existia fisioterapia, mas existia torniquete. O problema das pessoas que caem é não querer se levantar e não querer serem tratados. Com seus pés tortos querem assumir lugar de governo, e Deus disse: essa não é a oferta de honra que me agrada. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar? Então onde Mefi vai ficar se os pés são tortos? Bota ele sentado à mesa. Porque se tiver um cadeirante num lugar, num restaurante, e tirar a cadeira de roda deles e botar ele numa cadeira comum, e você chegar depois e ele estiver sentado e a mesa coberta, você não sabe quem tem os pés tortos, nem quem é o cadeirante, porque a mesa é o local de igualdade. Deus, levante a sua mão que eu quero profetizar. Deus está trazendo você à casa do Senhor. Yeshua, um lugar de igualdade, que quem vai olhar, não vai olhar para os seus defeitos, mas na casa do rei tem uma palavra que pode restaurar você de dentro para fora. A graça está te procurando nesta noite, e a graça vai nos alcançar. Aleluia. Fica aí, meu filho. Tu sempre comerás pão à minha mesa. Jesus está aqui neste lugar. Posso governar? Não. Oferta defeituosa? Não. Mas posso ficar na casa do rei? Fica aí, até ser endireitada a sua vida. Aleluias. Pessoas que são confrontadas com verdades querem trocar de igreja. Pessoas que são confrontadas com os hábitos da casa do rei querem trocar de lugar. E agora tem várias opções aqui. Só aqui no Viegas tem 40 igrejas. Só no Viegas tem 40 igrejas. Porque eu parei de contar, que eu já estava me entristecendo. Com 40 igrejas no Viegas, a gente não consegue fazer uma marcha para Jesus no Viegas. Com 40 igrejas no Viegas, a gente não consegue se unir para um propósito sem levantar a bandeira denominacional. Deus está falando com o sacerdócio nesta noite. Eu tenho uma delegação do Espírito Santo que ia chegar hoje aqui na igreja. O ônibus deu problema, mas um dos motivos para eles não quererem vir ao Rio de Janeiro é a violência que se propaga daqui. E pasmem os senhores dos Instagram, das redes sociais, dos crentes da nossa localidade. Assim como se divulga
Esses caras que entram no colégio, esquartejam nossas crianças e depois vão para lá para a rede social como troféu, bombar. Deus não te chamou para expor essas coisas. O salmista diz: pacífico sou, eu falando, é eles que estão em guerra. Tem que haver uma paz em você. Você é anunciador de boas novas e não um funcionário do diabo para multiplicar a violência. Para de exaltar o espírito de violência e exalte aquele que você veio para adorá-lo. Anuncie o evangelho que transforma. Deus está aqui neste lugar. Diga comigo: oferta defeituosa, culto defeituoso. Diga: honra defeituosa. Toque alguém ao seu lado e diga assim: vamos mudar essa história. E o Senhor diz assim para os sacerdotes daquele tempo, através da boca de Malaquias: pergunte às suas autoridades se elas aceitariam as suas ofertas. Deixa eu explicar para você. Os caras levavam carneiro. E a lei dizia o seguinte: que você tinha que oferecer aquele carneiro que era preparado 1 ano para entregar ao Senhor, ao sacerdote. Cristo era esse simbolismo do cordeiro. Quando João olha para Cristo entrando no Jordão, ele diz assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando João diz isso, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está falando de um simbolismo, de uma voz profética. Ele está falando de Gênesis 12. Ele está falando da primeira Páscoa, que a lei dizia: mata um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser macho. Esse cordeiro tem que ser morto à tarde, nenhum dos seus ossos deve ser quebrado. E ele não pode ter mácula, defeito, mancha. Porque esse cordeiro será o cordeiro que vai remir o povo do seu pecado. Quantos creem que o Senhor está aqui? Deus é tão perfeccionista que ele disse assim: não tem na terra homem algum, então eu vou enviar o meu filho. Eu vou fazer do meu filho um homem natural, que sente fome, dor, sono, cheiro, vai ao banheiro, faz número 1, número 2, eu vou materializar o Espírito, o verbo vai se fazer carne, ele vai sofrer. Mas essa é a minha oferta. Deus não nos deu uma oferta com defeitos, Deus não nos deu uma oferta defeituosa. Ele está dizendo: assim como eu entrego meu filho, eu quero que você entregue o melhor do que você tem, para o louvor da minha glória. Aleluia. Então as pessoas começaram a trazer: bom, se é para o negócio é ir lá e dar uns glórias, falar uns labassúbia, entregar alguns recados e marchar e rodar, então eu sou crente. E aí vem um censo no Brasil e diz assim: quase 50% ou mais de 50% da população do Brasil é evangélica. Ei, irmãos, que qualidade de evangélico nós temos. A igreja está aí, irmãos? Amém, queridos? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, irmãos? Triunfalista. É vencer ou vencer. Pega a história lá atrás. Se queres paz, guerra. Está escrito: ofertas que nem as autoridades aceitavam. O que você entrega? A quem você entrega o seu melhor? O seu melhor está indo para quem? Aleluia! E quando a oferta era entregue, quando Caim entregou a oferta, quando Abel entregou a oferta, Deus recebeu. Quando Caim entregou, Deus já disse assim: Caim, eu não estou rejeitando a tua oferta, eu já estou rejeitando a intenção do teu coração. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, eu, o Senhor, vejo o coração. Lá na frente o Senhor usa esse termo. Sabe, Nandão, o que Deus cria ali? O provérbio que a gente tanto fala: quem vê cara,
não vê coração. Irmãos, eu posso vir aqui com a maior cara de anjo, botar o meu óculos com cara de otário, o meu blazer com a tochazinha, e todos dizerem assim: caramba, esse cara é bom pra caramba. Mas quem sabe se eu sou crente mesmo é aquela que está sentada ali, a minha esposa há 33 anos, são meus filhos, que a minha casa serve ao Senhor, é minha nora, são meus netos, é o povo que convive comigo, e o Deus que me conhece. O Senhor está dizendo: eu vejo teu coração. E para Deus ouvir e receber a tua oferta, é só se você entregar o seu melhor. Eu não estou falando de valores monetários. Isso aí é você que vai ter esse discernimento. Estou falando de vida com Deus. Qual é a nossa vida fora daqui? A pergunta é: que tipo de crente que você é? Que se você se mudar de onde você mora, vai fazer uma falta espiritual? Ou o pessoal vai dar graças a Deus? Não é porque você não incomoda, pelo contrário. É porque você fechou com eles a vida de testemunho. Deus está aqui neste lugar. Coloca aí para mim, não sei se dá para colocar. Gênesis 28. Deus está aqui. Posso continuar, irmãos, mais um pouco? Amém? Quem está ligado aí diz glória a Deus. Eu sinto arder no meu coração a presença do Senhor neste lugar. Gênesis 28. A visão da escada de Jacó. Eu não vou ler o texto todo. Eu vou ler só o verso 16. O que diz o verso 16? Está na tela? 1, 2, 3, todos, por favor. Aleluia. Jacó diz assim, a história diz que Jacó estava fugindo porque ele tinha enganado o seu pai e seu irmão, orientado por sua mãe. E à medida em que ele foge, ele vai para bem longe, ele chega num lugar chamado Luz. E quando ele chega ali, ele está cansado. E quando ele está cansado, ele vai dormir. Ele já estava muito longe da sua terra. Ele estava em destino da casa do seu tio Labão. Jacó literalmente tinha pecado. O que é pecar? Errar o alvo. E agora ele vai embora. Como muita gente, pastores, que quando peca, a primeira coisa que eles fazem é faltar culto. Sabe nada, inocente. Você não conhece a obra da redenção. O salmista no Salmo 139 diz: para onde me irei da tua face, para onde fugirei do teu espírito? É nessa hora que você precisa estar aqui para ser tratado. Adão, por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Eu sempre conversei com você nu, Adão. Olha o que Deus diz para ele, pastor Henrique. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Que eu não converso na sua nudez? Quem te disse que quando você pecar você tem que fugir da igreja? Quem te disse que quando você pecar você tem que procurar os bancos lá de trás ou ficar no corredor e não vir a ceia? Quem te disse isso, Adão? Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Cuidado com o que você está ouvindo. A pergunta do Senhor para você é: toque alguém ao seu lado e pergunta assim: quem te disse isso? Aleluia. Pois é, então Jacó, ele foge porque alguém disse para ele: cara, tu está em pecado, tu enganou teu pai, tu enganou um dos patriarcas, tu quebrou a aliança do teu avô, foge, sai da igreja, cara. Todo mundo que te olhar vai olhar com outros olhos. É assim que o diabo fica falando nos nossos ouvidos. E a pessoa sem discernimento foge. E o pior,
A Bíblia diz que ele deita, e quando ele deita ele tem uma visão, e na visão ele vê uma escada que tocava o céu, e que anjos subiam e desciam. Bom, se anjos subiam, na verdade o que sobe já está embaixo. Então, quando ele peca e foge da presença, tenta fugir da presença do Senhor, o Senhor não o abandonou, porque os anjos já estavam ali com ele. A volta que tu deu lá no mundo, você acha que Deus te abandonou? Foi você que abandonou Deus. Se você não tivesse com a guarda de Deus, o diabo já tinha te trucidado. E agora, quando ele está lá, ele vai dormir. Estou em pecado não ora. Estou cativo não canta. Miriam, canta e dança. Não, pô, eu estou aqui. Mas quando chegou do outro lado, Nandão, ela pegou o tamborim, ela dançou, ela celebrou. Por quê? Porque chegou do outro lado. Salmo 126, os hebreus dizem assim: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como que sonho, nossa boca se encheu de cântico, nossa língua de riso, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles só cantaram porque já estavam fora do cativeiro, porque a cultura deles é o seguinte: e cativo não louva. Preste bem atenção. Aí vem Paulo e Silas no tempo da graça e desconstrói essa frase e diz assim: eu estou cativo, eu estou preso, eu estou apanhando, mas eu vou adorar. Ei, chorabaxandarácia, erabaxuriandarácia. Porque o louvor sacrificial atrai a presença do Senhor. É na adversidade. Levante a tua mão e adore. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está precisando, louve. Não importa, louve. Yeshua! Yeshua! Abra a tua boca e fala em línguas com o Senhor. Abra a tua boca e ore em línguas. Abra a tua boca e celebre. Deus está levantando uma geração que canta antes do mar se abrir. Deus está chamando uma geração que canta antes da bênção se manifestar. É o tempo da graça. E você pode dizer assim: João Batista, o que é isso? O que é isso? Deus está levantando uma geração que dá cultos em ações de graça antes da graça se manifestar. Eu não preciso mais, como Miriam, esperar o mar se abrir. Eu não preciso mais chegar um cântico na minha boca. Eu vou adorar o Senhor em meio à adversidade. Essa é a oferta de honra. Não é oferta de troca, é oferta de honra. Atrai o teu milagre, provoca o teu milagre. Começa a celebrar preso, nu, acorrentado, endividado, enfermo. Adora, porque a glória dele vai se manifestar. As cadeias serão quebradas, os alicerces vão ser abalados. Como é que é, Jacó? Ele acorda daquela visão, assustado, e diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Não sabia ou não queria saber? Não sabemos que Deus está presente ou não queremos saber que Ele está presente? Porque talvez, para Jacó, como muitos crentes nos dias de hoje, Deus está presente se o braço arrepiar, se eu marchar no poder, se tiver um ritmo que me atrai. Deus está presente se algum ex der um testemunho, porque até parece que hoje virou moda dar testemunho quem é ex. Eu fui pregar num congresso em que eu não sou ex nada e o meu testemunho parece que não repercutiu. Tem que ser ex. Príncipe, princesa, testemunho não é quem você era, testemunho é quem você é. Se o que você era ainda te atrai, ainda te deixa vaidoso, vai te converter. A tua oferta é uma oferta defeituosa, a tua adoração é defeituosa.
Onde está a minha honra? Você está dando glória para o teu nome. A glória é do Senhor e a honra é dele. Ele não vai dividir isso com você. É dele. Nunca foi sobre nós. Deus está neste lugar e eu não sabia. Sabia não? Por que não sabia? Porque eu tenho meus padrões de dizer que Deus está presente, pastor Eliane. Eu tenho as minhas identificações, os meus códigos de identificação. E Deus está dizendo, você não sabe nada. Aleluia. Jacó, eu estou te guardando, porque eu tenho uma aliança sobre a tua vida. Mas eu ainda vou me revelar a você. Hoje eu só estou te dando uma visão. Caminha sobre essa visão. Levanta deste lugar. Porque daqui a alguns anos eu vou me revelar a você. E aí você já sabe da história. Ele se levanta dali, muda o nome daquele lugar e faz um voto ao Senhor. E aí ele faz um voto e diz assim, quando eu voltar, se o Senhor me guardar, eu vou te servir e vou te dar o dízimo de tudo. Eu vou te oferecer uma oferta sem defeitos. Isso só acontece quando nós temos a visão aberta. Deus está aqui neste lugar. O entendimento do que Deus quer se revelar a nós. E por último, irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar? Oh, aleluia. Senhor, o teu nome é santo. A tua presença é poderosa. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 3. Porém, Samuel, verso 19, verso de 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um jovem, vestido com uma roupa de linho fino, e a sua mãe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e lhe trazia com seu marido, quando subia a sacrificar o sacrifício anual. Versículo 20. Versículo 21, a igreja pode ler, por favor? Amém? Preste bem atenção aqui. Esse está dentro de um contexto do ministério de Samuel. Agora no capítulo 3, leia esse verso alternado. O primeiro verso é o verso de número 4. Verso de número 3, por favor. 1, 2, 3, todos. Agora o verso de número 4 diz, e o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. E ele disse para ele, Samuel, por que tu me clamas? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-se. Verso 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a ele e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Torna a deitar-te. Verso 8, por favor. Decisão, irmãos. A palavra decisão, ela é muito importante para a nossa vida. A palavra decisão, se você dividir ela, vai assim, decisão. Você vai ao dentista e às vezes ele vai falar assim, ó, vou fazer uma cisão. Cisão é rompimento. Amém, queridos? Amém? Samuel estava na casa do Senhor.
Samuel foi um fruto de uma resposta do Senhor para Ana. O problema de Ana nunca foi Penina. O problema de Ana era ela mesma. Amém, queridos? E agora, porque a Bíblia diz que quem fechou a madre dela foi o Senhor. Foi Deus que fechou a madre dela. Não foi demônio, não foi macumba, não foi olho grande, não foi um trabalhinho que a mulher fez. Não, nada disso. Nunca foi Eucana. Nunca foi a mulher do marido. Né? Na verdade, era outra. Preste bem atenção. Samuel nasce. E agora ele está num lugar. E quando você quer mudar de lugar, você tem que tomar decisões. Diga comigo, decisões. Repita comigo, o primeiro passo para chegar a algum lugar. Novamente, o primeiro passo para mudar de lugar é decidir que não quero mais estar no lugar onde estou. Isso é decisão. O primeiro passo para que eu decido mudar é quando eu decido que no lugar onde eu estou não é mais esse lugar que eu quero estar. Ei, pega essa visão para a tua vida. Você está reclamando da vida, você não dá passo nenhum para mudar. Você tem que dizer, esse lugar que eu estou não é o lugar que Deus quer que eu esteja. Eu preciso mudar. E eu não estou falando só de geografia. Eu estou falando de posicionamento, decisões aqui dentro. Samuel estava no lugar certo, mas no tempo errado. De repente eu vou falar uma coisa para você, não é heresia, eu estou falando da interpretação que o Espírito me deu. E agora Samuel, morando na casa do Senhor, uma pessoa gerada pela vontade do Senhor, quando o Senhor chama ele corre e vai até o sacerdote Eli. E na primeira vez, Nandão, quando ele chega lá, ele chega, você me chamou porque o Senhor chamou ele. E por não discernir, pega isso aí. Muitas das vezes, por não discernir o nosso chamado, a gente se enrola. A gente faz como Jacó. Deus está nesse lugar, eu não sabia, mas era Deus chamando. A gente faz como Samuel. Que é isso, João Batista? Faz. Quando o Senhor chamou ele não discernia o chamado, nem quem estava chamando. Ele foi até o sacerdote. Eu também iria. Não estou criticando o cara, não. Mas Eli disse para ele, não estou te chamando, volta e vai dormir. Diga comigo uma vez. Ele volta e vai deitar. Daqui a pouco o Senhor chama de novo, Samuel, Samuel. Ele corre lá e diz assim, você me chamou. E ele diz assim, não, cara, eu não te chamei, volta lá e vai deitar. Diga comigo, segunda vez. Ele volta lá e vai deitar. Aí o Senhor, Samuel, Samuel, ele corre lá e diz assim, agora você me chamou. E o sacerdote disse assim, eu não te chamei, cara. Diga comigo, terceira vez. E ele volta para lá. Eu te pergunto, essas 3 vezes, Silas, essas 3 vezes, Valmir, idas e vindas, somou o que para a vida de Samuel? Nada. Tem gente que vem à igreja por vir, tem gente que vem à igreja por idas e vindas, que não soma nada, por você não discernir o teu chamado. E quem está te chamando? Criado na igreja. Deus está falando com sacerdotes e sacerdotisas. Deus está falando conosco. Idas e vindas. Idas e vindas. Para fazer média com homens. Idas e vindas. Para mostrar que eu sou crente. Idas e vindas. Para dizer que estou na igreja. Deus está dizendo assim. Olha, esse comportamento precisa mudar. Eu quero saber onde está a minha honra. Cantará. Essa é a pergunta do Senhor nessa noite. Onde está o que é meu? Você está dando o que é meu para quem eu não mandei? E aí, na 4ª vez, instruído pelo sacerdote, ele disse, não sou eu que estou te chamando, mas é o Senhor. Quando o Senhor te chamar, você diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí você já sabe da história. Eu fecho esta mensagem com a resposta de Deus para este tempo. Não quero oferta defeituosas. Não quero honra defeituosas. Não quero culto defeituosos. Eu não tenho prazer em culto deficiente. Oh Deus, eu quero a honra que é minha, diz o Senhor.
Eu não quero a oferta do outro. Eu não quero o resto do seu culto. Eu não quero as suas horas vagas. Quando você adorar o Senhor, tem que ser de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Deus não é segundo lugar. Deus não é medalha de prata nem de bronze, Patrícia. Deus é ouro. Ou Ele é o primeiro na tua vida, ou Ele não é ninguém na tua vida. Ou Ele é prioridade, ou Ele não é ninguém na sua vida. Alguém ousou dizer para Jesus: eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meus pais. Jesus disse assim: deixa os mortos sepultar os mortos, porém você não. Vem e me segue. A prioridade tem que ser Deus. Eu quero fechar com você. Por isso o Senhor usa Joel antes de Malaquias, já prevendo o que viria. E o Senhor disse assim: eu quero que vocês rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Vocês estão pecando contra mim. Por quê? Porque era um hábito nos teatros, era um hábito para os aplausos, as pessoas rasgarem as vestes, expressando um momento de comoção. Quando Davi soube que o seu filho estava morto, ele rasgou as suas vestes. Sinal de humilhação. Deus está aqui neste lugar. Quando Jó soube que a sua família estava morta e perdeu os seus bens, ele rasgou as suas vestes, ficou nu. Sinal de humilhação. Quando Naamã foi visitar Israel, Sara, o rei de Israel disse assim: cara, eu não posso te curar da lepra, você quer arrumar guerra comigo? E sabe o que ele fez, Nayara, missionária Nayara? O rei de Israel rasgou as suas vestes. Aí Eliseu, como voz profética, Rafaela, disse assim: pergunta o rei por que ele rasgou as suas vestes. Diz para Naamã: manda ele vir até mim e saberá que a voz profética é Israel. Sabe, eu não estou preocupado com quem não está servindo ou quem está servindo de forma errada. Não é isso aqui. Deus está falando com uma igreja que quer andar em retidão. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Eu vou fazer uma oração e voltar o texto ao sacerdote. Voltar a palavra ao sacerdote. Me permite, pastor Henrique. Aleluia. Se você quiser, pode abaixar um pouquinho do tom dessa iluminação, porque eu quero falar com crentes aqui agora, que precisam trazer ao altar ofertas agradáveis ao Senhor, vidas agradáveis ao Senhor, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Como é que uma pessoa sem defeito vai trazer ofertas sem defeitos? Ei, Ele está falando do que você entrega. Deus está aqui. Joel diz assim: já está corriqueiro rasgar veste. Já está, pastor Henrique, já está corriqueiro. Algumas pessoas já estão fazendo do encontro com Deus uma coisa corriqueira. Eles não se encontram com Deus, Deus encontra com ele, mas ele não consegue se encontrar com Deus. Na segunda-feira sai do encontro cheio, selado, lacrado, revestidos, e uma semana depois já o espírito de desânimo, da desistência do Salmo 91, que diz que é aquele demônio que assola ao meio-dia, é o espírito da desistência, o demônio da desistência já pega o crente. Você acha que quando você é treinado para uma guerra, Deus vai te dar o quê? Paz. Ei, eu sou militar, irmãos. Quando se treina um militar, não se prepara ele para paz. O problema é que a igreja está querendo um Senhor como pastor, mas o Senhor não é pastor de ovelhas. De ovelhas ele é pastor, mas quando ele é Senhor de soldados. Aleluia. Ovelhas é para pasto verdejante, era para tempo de calmaria. Nós estamos em guerra, ou você ainda não percebeu isso? As ideologias estão invadindo nossas casas.
E a gente pensa que acalmar uma criança hoje é dar um desenhozinho na internet para ele. Ele já pula. Quem é referência para o seu filho? Quem está criando seus netos? Oh Deus. Calabachandarás. Quando Joel fala isso, era o tempo de devastação. E a Bíblia diz que ele faz duas coisas. Ele diz assim: tocai a buzina em Sião. Quando se tocava a primeira buzina era o alarme para o perigo eminente. Olha, a primeira buzina quando tocava é porque tem perigo. É igual quando vai chover nas comunidades, que toca aquela sirene. O primeiro toque é dizendo que tem um alarme perto. Mas quando a buzina tocava a segunda vez, era convocando os soldados para a guerra e para arrependimento, contrição com Deus. Salmo 51 diz: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Hoje a segunda buzina está tocando. Não é rasgar vestes, não é rasgar vestes, é rasgar coração. O remédio para a restauração. O Senhor está dizendo: volta-se para mim. O remédio para a restauração. Escute, quando o filho pródigo foi voltar para a casa do pai, ou estava distante da casa do pai, sabe qual foi o remédio para restaurar a comunhão dele com o pai? Foi voltar para a casa do pai. Esse é o remédio. Arrependimento, caindo em si. Ele sai da procrastinação e cai em si, se arrepende, confessa o pecado, entrega a sua vida. Voltar de coração rasgado. A pergunta é: qual a motivação do seu coração para vir à igreja nesta noite? Cantar, tocar, pregar, dançar, aparecer no vídeo, ou adorar ao Senhor com honras? Jesus, obrigado. Se você quer restituição, restituição requer posicionamento. Eu quero orar com você. É noite de restituição, é noite de honra, é noite de intercessão, é noite de busca. E você pode dizer assim: João Batista, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que o futuro está logo ali. Ei, escute uma coisa que eu vou te dizer. O que cremos sobre o futuro, Rafaela, modela a forma como nos comportamos no presente. Deixa o instrumento nesta hora. A missionária Neuza vai orar e toda a minha família vai orar nesta hora. Deus vai trazer a sua família para o altar. Nós estamos com um seminário chamado Famílias por um Fio. A nossa família ministra. Mas hoje Deus está salvando e restaurando a sua família, a sua casa. Glória, glória a Deus, aleluia. Silas, Sara, Sayonara, Bianca, João Gabriel, Daniel e meu esposo, estenda a mão para esse povo. Louvado seja Deus. Estende a mão. Deus vai visitando agora. Senhor, vai visitando agora cada lar aqui representado, cada família, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Toma esse pai, toma essa mãe, toma esse filho, esse neto, essa nora, Senhor, esse genro. Toma essa casa, Pai. Senhor amado, repreende agora pelo poder e autoridade do teu nome toda potestade, todo principado. Senhor amado, essa é a minha oração. Senhor amado, visita os quatro cantos dessa igreja. Aonde estiver uma pessoa, mesmo que seja no banheiro, tu visita. Pai querido, toma os pastores, os líderes, Senhor amado, dessa casa. Pai querido, vai colocando tudo em ordem, Deus. Senhor amado, vai liberando a vitória que eles precisam.
Senhor amado, tira a tristeza, todo ressentimento. Que através dessa palavra, dessas ministrações, desses louvores, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai. Onde houver enfermo, seja curado. Onde estiver paralíticos, que sejam libertos. Onde estiver encarcerados, Senhor amado, que o Senhor venha trazer a libertação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Visita, Pai, esses que estão prostrados aqui diante do Teu altar. Visita essas famílias, Senhor amado. Não deixa que o adversário das nossas almas venham destruí-las, ó Deus. Mas entra com a Tua misericórdia. Entra com o Teu poder. Entra com a Tua unção. Ressignifica a história do Teu povo. Libera, Senhor. Libera, Jesus. Libera, Pai. Libera nessa hora. Vai de encontro ao viciado. Vai de encontro, Senhor amado, ao alcoólatra. Vai de encontro a todo vício, todo pecado, toda algema, toda armadilha que seja jogada por terra agora na vida do Teu povo. Pai querido, eu repreendo. Pai, eu abençoo. Pai, eu te peço, Deus, permanece no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Escreve o nome daqueles que não estão escritos no livro da vida, Pai, que haja arrependimento. Pai querido, que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja libertação. Pai querido, ressignifica, 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 ressignifica. Oh Deus, oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Assim como Tu ressignificou a minha história, ressignificou a minha vida, a da minha família, eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber. Deus abençoe a sua vida. O que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.